Isso, mecanismo de corrosão, tá? O primeiro slide. Se você puder colocar o que está o nome para que eu possa anotar. Enquanto seus colegas vão se organizando, eu estou anotando os nomes. Tá bom. Mas eu preciso ver o slide aí. Professor, Isso, posso então fazer aí. uma pergunta? Pode fazer, estou à disposição. Não, porque eu tô vendo aí que o pessoal do segundo tá usando a mesma formatação de slide do primeiro. Era para usar alguma definida? Porque eu usei uma totalmente diferente dessa. Não tem nós regra para isso, não. Eu usei esse aí porque eu fui olhando outras formatações e não gostei muito. Essa aí foi a que eu achei que encaixou melhor. Não tem obrigatoriedade disso, não. Tá? Só anotar o nome aqui, e aí a gente já começa a apresentação de vocês. Eu vou. Então é Camila, Emanuel, Igor, Gabriel, Jéssica e Nauã. Nauã? Isso. Certo. 1, 2, 3, 4, 5. Foram só 5 integrantes para esse grupo? Foi sim. Por isso que alguns assuntos ficaram bem porque o outro foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse foi 5. Porque nós já pegamos um grupo de uma apresentação anterior e já continuamos com os mesmos integrantes. O mesmo grupo, entendi. Isso. Aí, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Às vezes eu não consigo visualizar aqui quem está falando. Se eu não conseguir, assim, toda vez que vocês trocarem, né, porque tem hora que vai um, volta, fala um nome para mim. Agora é o Manuel, agora é o Igor, agora é a Jéssica, tá certo? Para eu fazer as anotações, porque cada um eu faço as anotações em relação ao que ele comentou, né? Eu vou fazer então assim, pessoal. Bom dia a todos que estão chegando aí. Vamos iniciar as apresentações. Eu vou fechar o meu microfone, só deixar a minha câmera aberta. E aí, qualquer dificuldade, pode me chamar, que eu estou ouvindo perfeitamente, né? E acompanhando. E as observações eu vou deixar para fazer no final. Se a gente não conseguir fazer hoje, a gente faz amanhã. Não tem problema. Então, não quero que vocês falam rápido, né? Atropelado, para poder terminar. Fiquem tranquilos. A gente vai conseguir os horários para poder fazer de uma forma, né, com qualidade. Tá bom? Então, vou fechar aqui. Bom dia a todos e podemos dar início então, Jéssica? Tá ok? Tá tudo tranquilo? Tá, sim, tudo tranquilo, professora. Podemos sim. Então, tá bom. Então, vamos iniciar a apresentação do grupo 2, né, dos mecanismos de corrosão do curso de Engenharia Mecânica, ok? Fechando aqui o meu microfone. Bom dia, meu nome é Jéssica, nosso grupo ficou com o tema de mecanismos de corrosão. E os mecanismos de corrosão, eles podem ser classificados em 3 tipos: mecanismo de corrosão químico, eletroquímico ou físico. Quando você estudar sobre os processos de corrosão, tem que se levar em consideração uma série de variáveis, e essas variáveis vão nos permitir escolher o material mais indicado para ser utilizado. Essas variáveis levam de acordo com o material metálico, leva em consideração a composição, da química, presença de impurezas, processos de obtenção, tratamentos térmicos e mecânicos, estado da superfície, forma e união. De acordo com seu meio corrosivo, leva em consideração a composição química, concentração, impurezas, pH, temperatura, teor de oxigênio, pressão e os sólidos suspensos. De acordo com as suas condições operacionais, vai levar em consideração as solicitações mecânicas, movimento relativo entre material metálico e meio, condições de imersão no meio, meios de produção contra a corrosão, operação contínua ou intermitente. Depois que foram apresentadas essas variáveis, a maioria criou foi criado um achismo de que algumas afirmativas sobre os materiais que não tinham fundamentos teóricos. Por exemplo, os aços inoxidáveis não sofrem corrosão, mas sim, eles sofrem. O ácido sulfúrico concentrado é mais corrosivo que o ácido diluído. Não é. Água com pH 10 não é corrosiva. É sim. De acordo com o seu meio corrosivo e o material,
foram apresentados 3 diferentes mecanismos para processos corrosivos. Como foi dito anteriormente, o mecanismo químico, ele se trata de um ataque por agente químico que está presente no meio corrosivo sobre o material. Como exemplo, temos a corrosão do zinco em presença de ácido sulfúrico. O mecanismo eletroquímico ocorre devido a um fluxo de elétrons entre 2 materiais. O ânodo, ele perde os elétrons e cede ao cátodo. Esse tipo de mecanismo envolve uma solução eletrolítica que permite a movimentação entre as cargas de elétrons. O mecanismo físico é uma dissolução física com formação de liga ou uma penetração de material líquido nos contornos do material metálico. Os meios corrosivos, certificando-se como oxidação, redução, todas as reduções químicas que consistem em ceder ou receber elétrons, pode-se considerar os processos de corrosão como reações de oxidação dos metais. A fim de evitar as perdas para a indústria e prestadores de serviço, devemos indicar os tipos de corrosão que estão ocorrendo em suas instalações e equipamentos, do feedback efetivo do que está causando esses fenômenos para que aqueles que querem evitar grandes danos, ajudar a fazer a escolha da melhor opção do produto para a proteção dos mesmos. Os meios corrosivos mais encontrados são os seguintes: a atmosfera, águas naturais, solo, produtos químicos, alimentos, substâncias fundidas, solventes orgânicos e polímeros. A atmosfera, a ação corrosiva da atmosfera é principalmente influenciada pela poeira, gases, umidade. A poeira existente na atmosfera torna mais corrosiva porque devido à sua deposição de material não metálico que cria condições de aeração diferencial. Nas peças estocadas, por exemplo, as partes sujeitas às poeiras são as que mais são atacadas. As águas naturais, os materiais metálicos encontrados com a água, eles tendem a sofrer corrosão, o que vai depender de várias substâncias que podem estar contaminando a água, que são gases solvidos, os sais dissolvidos, matéria orgânica, as bactérias, poluentes, algas e etc. Também deve ser considerado o pH da água, a velocidade do seu escoamento, temperatura, o solo, o comportamento do solo como meio de corrosão deve ser considerado de grande importância, levando em consideração as extensões de oleodutos, gasodutos, cabos telefônicos e tubulações de água. Esses exigem um controle bem rigoroso da sua manutenção para que evite a corrosão acelerada. A velocidade da corrosão no solo não é muito influenciada por pequenas variações na composição ou estrutura do aço. O que vai influenciar é a natureza do solo. Assim, vamos destacar a porosidade, a condutividade elétrica, os sais dissolvidos, a umidade, corrente de fuga, pH e as bactérias. Nos produtos químicos, em equipamentos utilizados em processos químicos, deve-se levar em consideração 2 possibilidades: a deterioração do material metálico, do equipamento e a contaminação do produto químico. Os fatores que influenciam esse meio, entre eles está a pureza do metal, o contato de metais dissimilares, natureza da superfície metálica, a pureza do produto metálico, a aeração, concentração e a temperatura. De acordo com os alimentos, está ligada com a formação de possíveis sais metálicos tóxicos. Geralmente, emprega-se ácidos orgânicos como agentes de conservação dos alimentos, mas esses ácidos também podem atacar os recipientes metálicos. As substâncias fundidas, a corrosão, ela é ocasionada por os meios corrosivos ao fato do material metálico ser solúvel
no composto ou no metal fundido. No caso dos metais fundidos, tem a formação de ligas de compostos intermetálicos. No caso do composto fundido, também pode ter o ataque do material metálico por ação de oxidação. Entre eles está a deposição de substâncias que retêm a umidade e também a disposição de material metálico criando pilhas de eletrodos diferentes. Por exemplo, as atmosferas industriais, elas apresentam partículas de carbono e compostos de carbono, óxidos metálicos, óxidos de enxofre e outros sais em suspensão. Essas substâncias, combinadas com a umidade, elas podem iniciar um processo corrosivo, formando pilhas galvânicas, que será explicado mais para frente sobre a corrosão galvânica, ou de areação diferencial, ou também formam um eletrólito na superfície metálica devido à sua natureza higroscópica. Bom dia, quem vai falar agora é Manuel. Eu vou explicar sobre corrosão galvânica. Falar um pouco sobre como é que acontece o porquê de dois metais em contato gera oxidação de um influencia na oxidação do outro, de uma forma grosseira mesmo. A corrosão galvânica, também conhecida como corrosão bimetálica, é um processo eletroquímico, ou seja, um componente oxida e cede elétrons para o outro, que reduz. Esse processo ocorre quando metais distintos entram em contato elétrico através de um mesmo meio aquoso que conduz a eletricidade. Geralmente, esse meio aquoso que eu estou referindo é a atmosfera. Calma aí, eu não terminei ainda não. Quando isso acontece, o metal mais nobre polarizado catodicamente começa a sofrer menos corrosão do que o normal. Em contrapartida, o metal menos nobre polarizado anodicamente começa a sofrer corrosão de forma mais acelerada que o normal, principalmente na região de junção com o metal mais nobre. Então quer dizer que isso ocorre quando um metal tende a reduzir e o outro tende a oxidar. E geralmente isso ocorre mais com elementos de fixação, como vocês podem ver nas imagens. Porque como é um elemento menor, ele tem a oxidação dele é mais rápida também. Pode passar. Por que ocorre a corrosão galvânica? Diferentes tipos de metais e ligas metálicas possuem potenciais de eletrodo distintos. E quando dois ou mais metais entram em contato em um eletrólito, um metal age como ânodo e o outro como cátodo. O eletrólito atua como migração de íons do metal ânodo para o cátodo. Dessa forma, o metal ânodo começa a sofrer corrosão mais depressa, enquanto a corrosão de metal cátodo é inibida. Para que a corrosão galvânica aconteça, é necessário de um eletrólito, condutor elétrico líquido ou sólido, e um caminho de condução. Pode passar. Quais condições devem existir para a corrosão galvânica ocorrer? Primeiro, deve haver dois metais diferentes eletronicamente presentes, que é essa diferença do potencial de reduzir e oxidar. Um tem um potencial maior para oxidar do que o outro, então, de certa forma, um influencia no outro diretamente. Em segundo lugar, deve haver um caminho
eletricamente condutor entre os dois metais, que é praticamente o contato direto entre eles. Como, por exemplo, os elementos de fixação lá presentes lá nas outras imagens do slide anterior. E o terceiro, deve haver um caminho condutor para os íons de metal promoverem-se a partir do metal mais anódico ao metal mais catódico. Pode passar. Como evitar esse processo? Metais que são presos por óxido, então usar metais que de certa forma têm o mesmo nível de, como posso dizer, que não tem uma diferença, que não tem um tem uma tendência a oxidar e o outro tem uma tendência a reduzir, tem uma estabilidade. O isolamento elétrico sem contato elétrico não ocorre o par galvânico. Desta forma, utiliza materiais não condutores entre os metais com potencial elétrico. Evitar o contato com eletrólito e permeabilizar os metais contra tintas, verniz ou plástico. Galvanoplastia com outro metal pode contribuir para a proteção deste outro metal mais nobre. A galvanização com zinco protege o aço do metal base. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a corrosão eletrolítica. O que é corrosão eletrolítica? É um processo eletroquímico que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Esse processo não é espontâneo, ao contrário dos outros tipos de corrosão mencionados. Quando há isolamento ou aterramento, ou estes estão em alguma deficiência, formam-se correntes de fuga quando elas escapam para o solo, formando-se pequenos furos nas instalações. Pode passar. Aqui é um básico exemplo onde ocorre a corrosão eletrolítica, que é, por exemplo, tem uma estrada de ferro passando por cima e tem uma tubulação de aço, por exemplo, que está localizado embaixo dessa linha de ferro. E, por exemplo, tem uma circulação de corrente elétrica aqui nessa linha para funcionar o trem, né? E, de certa forma, se não houver um isolamento desse sistema elétrico aqui, de certa forma, vai ter algumas partes que vão acontecer a fuga dessa corrente e pode entrar diretamente no tubo, entrar em contato com o tubo. E, com isso, pode gerar a corrosão desse tubo, porque o tubo ele já tem uma tendência a corroer, pelo fato dele já começar a perder elétrons para o solo. Se houver uma influência externa de carga sobre esse tubo, a tendência dessa corrosão é ser acelerada. É meio que intensificar esse processo de corrosão. Isso ocorre muito, esse problema de perda de carga acontece também muito em sistema de distribuição de energia. Pode passar. Deixa eu só terminar de falar aqui. A superfície de metal é forçada a funcionar como ânodo ativo. O ânodo ocorre em uma reação de oxidação, corrosão do material, e o cátodo uma reação de redução. Para evitar a corrosão eletrolítica, conectar o metal a ser protegido com metal de sacrifício, mais facilmente corrosivo, para atuar como ânodo. Esse processo é meio que você pegar um metal que tem um potencial de corrosão maior que o metal que você quer proteger e entrar. Então, por exemplo, aquele tubo que estava embaixo do solo lá na terra, se eu colocar um metal em contato com ele que tem a tendência mais a oxidar, esse metal vai oxidar em vez do tubo.
isolar ao máximo o sistema elétrico para evitar fuga de corrente, isolar o metal de qualquer contato com a corrente elétrica. Ou você pode isolar o metal que você quer que não corroa, ou você isola o sistema elétrico. Pode passar. Galvânica é grafítica. Olá. Olá. Primeiramente, bom dia. Olá, tudo bem? Bom dia. Igor, né? Ok, bom dia. Eu vou falar sobre a corrosão grafítica e a designificação. A corrosão grafítica é um tipo de corrosão seletiva que ocorre em ferros fundidos, sendo caracterizada pela dissolução de ferro, resultando atacado da liga. Uma massa porosa de grafita, corrosão que ataca ferros com alto teor de grafita e que provoca a oxidação dos grãos metálicos, deixando resíduo grafítico. A corrosão grafítica é a corrosão que ocorre no ferro fundido cinzento a temperaturas ambientes, na qual o ferro sofre corrosão, restando a grafite intacta. Inicialmente, devido à heterogeneidade qualquer, o ferro é oxidado e a grafite permanece inalterável, formando a pilha Fe, que é ferro, condutor eletrolítico e grafite, na qual o grafite se comporta como cátodo em relação à matriz de ferrita, sendo esta corroída, deixando flocos residuais de grafite. Aqui está como vocês podem ver, tem uma imagem de uma corrosão grafítica e eu vou falar sobre mais algumas características dela. Nesse tipo de corrosão, a forma e o tamanho originais do material são mantidos. É uma coisa bastante curiosa, mas o material, o tamanho e o tamanho deles são mantidos e aparência entre aspas, né? Mas as propriedades mecânicas são alteradas, então ele não fica igual. O material já não se comporta mais da mesma forma. Isso se dá que, no caso da corrosão grafítica e superficial, os produtos de corrosão vetam todos os poros da grafite, sendo facilitada pela sua estrutura em camadas de carbono ligadas hexagonalmente. Deve-se levar em consideração que esse tipo de corrosão, embora completamente corroída, tem certa resistência para continuar operando em pressões e tensões não muito elevadas. Daí não se necessitar substituir tubos de ferro fundido por tubos mais resistentes e caros e de ferro liga. A corrosão grafítica ocorre geralmente em tubulações de ferro fundido enterradas e usadas para a condução de água potável. Existem antigas tubulações de ferro que, embora já com corrosão grafítica, ainda estão sendo usadas. Pode-se confirmar a corrosão grafítica raspando-se com uma espátula na superfície corroída e verificando que o resíduo tem aspecto preto, caracterizado, e quando colocado sobre folha de papel branco é atritado. Nota-se que ele risca o papel semelhante a um lápis. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a designificação. E a designificação é um processo corrosivo que ocorre principalmente em latões e ligas de cobre e zinco, frequentemente em soluções salinas estagnadas em soluções ligeiramente ácidas. Tem aquele material metálico, né, que zinco, designificação é um nome bastante sugestivo. Como o zinco está acima da tabela potencial de Cu, que é outro material, ele se oxida preferencialmente, resultando em resíduos de cobre e produtos da corrosão. O zinco se oxida preferencialmente deixando resíduos de cobre e produtos de corrosão. A corrosão pode se dar em pequenas áreas, sob forma de alvéolos ou uniformemente em maiores áreas. Os latões corroídos retêm alguma resistência, mas não apresentam dutibilidade inicial. A dutibilidade, só para situar para vocês, é a capacidade de elasticidade do material. Elasticidade entre aspas, né? O nome correto é dutibilidade. As condições que facilitam a designificação são contato com soluções ácidas ou básicas, temperaturas elevadas, formação de películas porosas ou permeáveis, baixa velocidade de escoamento do meio circulante.
Acho que eu já encerrei essa parte. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a corrosão induzida por micro-organismos e que também pode ser chamada de microbiana ou microbiológica. Interessante. Esse tipo de corrosão é aquela onde a corrosão do material metálico se processa sob influência de micro-organismos, mais frequentemente bactérias, embora existam exemplos de corrosão atribuídos a fungos e algas. Quando ocasionada por bactérias, é também chamada corrosão bacteriana. Então tá aí mais um nome dela. A deteriorização microbiana pode aparecer em diversos materiais, metálicos ou não metálicos. Quando a superfície metálica é imersa na água, começar a formação de um biofilme de acordo com as possíveis etapas. Compostos orgânicos dissolvidos na água são absorvidos, iniciando a formação do biofilme. Bactérias da fase aquosa se depositam. São as bactérias sésseis, ao contrário das platônicas, que permanecem dispersas na fase aquosa. As bactérias sésseis formam um biofilme através da elaboração de polímeros extracelulares. Os exopolímeros que podem se polissacarídeos. Esses polímeros passam a envolver e aglutinar as células, protegendo-as contra condições adversas do meio ambiente como, por exemplo, alguns biocidas. Após a fixação e havendo nutrientes, as bactérias se multiplicam, o biofilme vai crescendo e outros organismos, como bactérias platônicas e algas, podem aderir ao mesmo. Agora eu vou dar alguns exemplos inclusive que consta aqui na imagem. Esse aqui é um tubo e eu vou explicar mais sobre ele. Isso aqui é bem interessante, porque isso aqui é em aço inoxidável. Como a própria Jéssica falou, aço inoxidável não é não corroível. Vou falar um pouco sobre ele agora. Corrosão em tubulações enterradas. Casos de corrosão em tubulações de aço inoxidável e de corrosão grafítica em tubulações de ferro fundido têm sido verificados em tubulações enterradas em solos contendo sulfato. Essa corrosão é ocasionada por bactérias redutoras de sulfato. Então, a bactéria, entre aspas, né, parafraseando, digamos assim, falando de outras palavras, ela está interessada no sulfato e acaba comendo o material, a tubulação, enfim. Pode passar. E aqui tem a tubulação tem um material que eu vou falar agora, que é a madeira. Aqui é um caso de cupim do lado esquerdo, mas aqui já é um caso mais que a gente vai falar mesmo. Isso aqui é um caso de fungo, que também pode ser corroído. Que é um exemplo bem comum, né, que a gente conhece. Corrosão de madeira. Caso de deteriorização que pode ocorrer em madeira usada como enchimento de torres de refrigeração, que pode, sob a ação de fungos, sofrer deteriorização. Então, tá aqui alguns fungos, esses materiais, esses micro-organismos brancos que estão presentes aqui, e é bom a gente tomar cuidado com eles. O crescimento do biofilme, a difusão de oxigênio e de nutrientes para o substrato metálico é dificultada, criando condições adversas para alguns micro-organismos existentes na base do biofilme, causando eventualmente a morte dos mesmos e, consequentemente, o enfraquecimento da ligação do biofilme ao substrato. Com a circulação de água, pode ocorrer o desprendimento de parte ou de todo o biofilme, aparecendo áreas livres que são posteriormente colonizadas. O biofilme também faz parte do biofouling, que é a formação desejada de depósitos que reduzem significativamente o desempenho e a vida útil dos equipamentos. Então, nesse tipo de corrosão, ele, mesmo que às vezes não afete tanto assim, né, olhando de fora, ele diminui bastante o desempenho e a vida útil deles. Afeta a ductilidade, enfim, bem sério. Pode passar. Sim, tem mais, é você, Igor, que vai continuar ou tem alguma outra pessoa? Agora sou eu. É que eu esqueci de ligar o microfone e já estava falando aqui.
Ah, tá certo, Manuel. Tudo bem. Vou fechar o meu aqui para não dar interferência. Só. Como ocorre a oxidação em altas temperaturas? A corrosão em alta temperatura nada mais é do que a oxidação acelerada da superfície quando exposta a sais contaminantes como o cloreto de sódio e o ácido sulfúrico, que quando combinados podem formar sais de baixos pontos de fusão que impactam diretamente no comportamento da corrosão. A oxidação dos materiais em alta temperatura acontece quando os materiais são expostos a ambiente de uma atmosfera altamente oxidante, tais como ambiente de combustão com alta concentração de ar ou oxigênio. A oxidação é uma forma de corrosão bastante comum em turbinas a gás e em termopares. Na oxidação ocorre formação de uma camada densa de óxido na superfície e ela pode servir de barreira para outras formas de corrosão, como sulfetação, nitratação, carbonatação, corrosão por depósito de cinzas de sais, entre outras. Pode passar. Ah, você não colocou outro slide, não? Então vou terminar, então. Pode voltar lá. É porque tinham 2 slides que eu tinha separado, mas tudo bem. O processo de formação do óxido é um processo que tem início desde o oxigênio que entra em contato com a superfície. Depois de formada a camada, vai haver separação dos dois reagentes, superfície e oxigênio. E para que a reação continue, é necessário que um ou ambos reagentes devem passar pela camada de óxido. As variáveis que influenciam na severidade do processo de corrosão em alta temperatura são composição de quantidade do depósito de sal, composição da atmosfera gasosa, temperatura do ciclo a temperatura e o ciclo de temperatura, erosão e composição e a microestrutura da liga. Quando o metal ou liga é exposto ao gás oxidante, a corrosão pode ocorrer na ausência de um eletrólito. Então é meio que eles chamam esse tipo de corrosão como uma corrosão seca, porque não precisa necessariamente ter um meio aquoso para ocorrer a corrosão. Só a necessidade de ter um gás oxidante que já gera a ligação com a superfície do material, criando uma camada. A oxidação gasosa a alta temperatura é importante que em muitas aplicações, como a turbina de gás, motores de aeronaves, usinas de energia e extração de metais de seus minérios. A oxidação de alta temperatura geralmente diz a respeito da faixa de temperaturas em várias centenas de graus, 1000, 1100 graus Celsius ou mais. Os metais de transição ferro, níquel, cobre fundem em 1890, 1535, 1453 graus Celsius, respectivamente, mas seus óxidos fundem em temperaturas mais elevadas. O alumínio funde a 660 graus e o óxido de alumínio funde a cerca de 2000 graus Celsius. As películas de óxidos formadas em reações de oxidação em alta temperatura são muito mais espessas do que as passivas e são muitas vezes referidas como camadas ou escamas de óxido. O termo corrosão a quente é geralmente reservado ao ataque de metais e ligas por mais fundidos ou escórias. Esse tipo de corrosão causada pela alta temperatura, ela forma a camada de óxido, e isso é um problema muito grande, principalmente quando você vai fazer um processo de fundição, porque você tem que adicionar alguns materiais para gerar uma escória na superfície desse material que vai ser fundido, para proteger ele contra os gases da atmosfera. E se, por exemplo, você
deixar formar essa camada de dióxido, e, por exemplo, você quiser, por exemplo, pegar o alumínio e fundir ele com esse tipo de dióxido formado na superfície, você vai ter muito mais dificuldade. Além de que quando você for, por exemplo, fazer um processo de soldagem em um alumínio, e você fizer o processo concorrente passando pelo eletrodo para entrar em contato com a peça que vai ser soldada, você não vai conseguir gerar a solda em si, porque como a camada de óxido ela tem a temperatura de fusão dela é muito mais elevada que o alumínio em si, ela vai ser meio com a barreira. Então, geralmente, eles usam a corrente inversa para fazer esse processo de solda. Isso é só uma curiosidade mesmo. Porque a corrente inversa, ela faz a circulação do elétrons da peça que vai ser soldada até o eletrodo. E com isso ela quebra essa camada de óxido. Além de que, por exemplo, se você for fazer uma fundição de um alumínio, por exemplo, e você pegar o alumínio fundido com essa camada, com essa pré-formação de camada, com ele em alta temperatura, na hora que a peça for esfriar, ela vai ter alimentações de microestrutura formada pelo óxido no interior. Isso pode gerar uma fragilidade. Pode passar. Camila? A Camila tá aí? Tá sim, a Camila Essa tá aqui. parte não é minha, não. Mas agora é sua vez, Camila. Essa parte de água não é minha. Eu vou falar então e depois você fala. Bom dia, gente. Meu nome é Naum. Eu vou falar sobre Continuando. a água e posteriormente vou falar sobre a corrosão em concreto. Bom, na parte da água é o seguinte, a gente sabe que existe água doce e também a água salgada, né, que no caso é a água do mar. Na água doce, a gente encontra ela em lagos, rios, lagoas, também pode ser água da chuva. E também tem a água salgada, né? Que no caso seria a água do mar, que ela possui grande quantidade de sais dissolvidos. A corrosão por parte da água, ela se dá porque na água estão presentes algumas outras substâncias que são responsáveis por essa corrosão. E pode ser a presença de gases dissolvidos, elas também pode ser a presença de sais dissolvidos, materiais orgânicos, bactérias, sólidos em suspensão, o pH elevado também. Também tem a parte da temperatura, né, que também influencia bastante, e a velocidade de locomoção da água também influencia. Agora eu vou falar sobre os gases, né? Por que os gases influenciam? Bom, a gente sabe que a água, ela pura em si, a água é pura, só que tipo assim, ela também pode acontecer de ser encontrado algumas outras substâncias nela, talvez de alguma interferência na sua formação, ou também pela absorção de poluentes atmosféricos, no caso, de acordo com a ação humana, talvez pela poluição dos mares, dos rios, essas coisas, então, influencia. E
a presença de gases, ela interfere nesse processo corrosivo porque é alterado um pouco sua composição, fazendo com que esse processo ele possa ser alterado, né? No caso, ele pode acelerar esse processo corrosivo ou também pode retardar. A presença dos gases oxigênio, do gás oxigênio, ela é bastante comum. E ela é uma taxa, ele é um tipo de gás que pode acelerar e também pode retardar. No caso do oxigênio, em alguns tipos de metais, ele acaba sendo até benéfico. No caso do alumínio e do... Qual que é o outro? No caso do alumínio e do aço inoxidável, porque eles formam... A partir dele forma-se uma camada protetora. Pode passar aí. Acho que no outro slide explica melhor isso. Passa. Vai. Não, pode voltar. No caso do alumínio, ele forma essa camada protetora, então acaba que ajuda na sua proteção. Mas é igual a Jéssica falou antes, né? Não além dessa camada protetora, não quer dizer que ele não vá corroer, pode ser que ele corroa sim. Que no caso seria meio que aquele mito, né? De alumínio não oxida, mas oxida sim. Aí também existe a presença de dióxido de carbono, que tem uma ação corrosiva em torno de 1/10 da do oxigênio. Em águas doces de concentração de dióxido de carbono, é importante pela sua influência na solubilidade e na precipitação de carbono e de cálcio. De carbonato de cálcio. Pode passar. Professor, eu estou meio assim, mas é porque foi um tema bem complicado para mim, tá? Certo, sem problema. A gente está acompanhando aqui, depois eu faço o retorno aí também, pode ficar tranquilo. Tá? Beleza. Aí a presença de gás sulfúrico na água, ela geralmente devido a causas puramente químicas ou biológicas, e esse gás ele pode ocasionar odor e gosto característicos na água e ação corrosiva sobre o ferro, aços e outros metais, com formação de sulfetos correspondentes. Além de outros gases também que também podem se fundir nessa formação, né, que acabam promovendo uma corrosão, mas eu acabei citando só esses. Agora, já na parte dos sais dissolvidos, a corrosão ela acontece por causa do seguinte: os sais dissolvidos eles podem agir acelerando ou retardando a velocidade do processo corrosivo. Entre os sais que influenciam com maior frequência os processos de corrosão estão os cloretos de sulfatos, sais hidrolissáveis, sais oxidantes, bicarbonatos de cálcio e de magnésio e também de ferro. O efeito do cloreto de sódio na corrosão deve-se ao fato de esse sal ser um eletrólito forte, ocasionando, portanto, o aumento da condutividade, que é fundamental no mecanismo eletroquímico de corrosão. No caso da corrosão do ferro, a água saturada do ferro em água saturada de ar em temperatura ambiente, observa-se que a taxa de corrosão inicialmente cresce com a concentração de cloreto de sódio e depois decresce. Quanto à salinidade, ela como um mecanismo do processo corrosivo em água eletroquímico, os sais presentes na água do mar a tornam um eletrólito forte, né? Como eu disse anteriormente, e, portanto, aumentam a sua ação corrosiva. Embora o sal predominante na água do mar seja o cloreto de sódio, ele também contém uma grande quantidade de bicarbonato de cálcio, sulfato de magnésio, e esses sais eles podem agir como inibidores catódicos. Como na área catódica existe a formação de íons hidroxila e o pH se eleva, pode-se ter a formação de compostos insolúveis
de bicarbonato de cálcio e hidroxila de magnésio, devido às reações. Então, na presença dos sais, o ferro ele pode ser corroído mais rapidamente, porque há a presença de mais oxigênio dissolvido, o que ocasiona a despolarização, que implica no aumento da velocidade da região catódica, da velocidade de água na região catódica, e, consequentemente, a diminuição da reação anódica, corroendo o ferro com mais agilidade. Vale ressaltar também que a influência de íon cloreto a influência do íon cloreto na destruição de passivação dos ácidos inoxidáveis e das ligas de alumínio, visto que ele pode penetrar a camada passiva dos óxidos de cromo, de alumínio, respectivamente, ou então dispersá-la sobre a forma coloidal, causando uma corrosão por pitch. Aí, o que é a corrosão por pitch? A corrosão por pitch ela também pode ser chamada de corrosão pontiforme. Ela é uma das mais perigosas. É uma das mais perigosas porque durante o pitch, o ataque ele se localiza em um ponto isolado da superfície metálica, ou seja, não é tão visível. E ele se propaga até o interior do metal, muitas vezes até transpassando ele. Deixa eu ver aqui, qual que é o próximo. Próximo tem os materiais orgânicos, que também influenciam, como dito anteriormente. As bactérias e algas, que acho que foi o Igor que falou, que eles também influenciam nesse processo corrosivo. Sólidos em suspensão, nesse sólido de suspensão, geralmente a água contém as mais diversas partículas de suspensão, as quais necessitam ser removidas a fim de tornar a água adequada para o uso. Essas partículas elas podem ser absorvidas pela torre de refrigeração e também ser poluentes atmosféricos sólidos. Essas partículas elas podem se depositar nos tubos de trocadores, reduzindo a eficiência térmica do equipamento e também originar corrosão sobre o depósito devido à formação de pilhas de aeração diferencial. E agora também depois também tem o pH e a temperatura. No caso do pH, a gente vai falar aqui um pouco sobre ácidos, né? E alguns metais eles ficam mais fracos quando expostos a algum tipo de ácidos e bases. Isso porque eles perdem a sua camada protetora. Então, quando há essa mistura, né, de ácidos na água, eles vão acabar perdendo essa camada protetora. E no caso da temperatura, é porque a gente sabe que os metais e algumas outras coisas eles dilatam, né, com certa temperatura, fazendo com que a corrosão ela aconteça de forma mais... Não, como ocorre esse aumento de temperatura, esse material acaba dilatando, fazendo com que ele seja mais propício à corrosão. Bom, agora eu vou falar sobre a corrosão no concreto. As estruturas de concreto, elas são projetadas e executadas para manter condições mínimas de segurança, estabilidade e funcionalidade durante um tempo de vida útil. O concreto ele é constituído principalmente de cimento, areia e agregados em diferentes tamanhos. A matéria-prima usada na fabricação de cimento é o calcário, a sílica, alumínio e óxido de ferro. Essas substâncias reagem entre si quando aquecidas, formando os principais componentes do cimento. Pode passar. Ah, não, deixa nessa aqui mesmo. Volta, é porque eu não tinha visto isso. A corrosão, no caso do concreto, ela pode acontecer de algumas formas. No caso, são, como os exemplos citados aí na imagem, as partes mecânicas, físicas, biológicas e químicas. As mecânicas, elas acontecem devido às vibrações e erosão
Então, a gente sabe que é igual os prédios, né? Os prédios, tem gente que fala que os prédios respiram, né? Mas aí, no caso, esse momento de dilatação, esse momento de vibração. Então, é por isso que em alguns países até acontecem aqueles terremotos, né? Que, tipo, os prédios começam a desabar, né? No caso, tem essas erosões. Essas pequenas erosões acontecem em outros países também, porque, como esses prédios respiram, igual eu tinha dito antes, acaba que a sua estrutura, elas vão ficando mais frágeis e depois pode acontecer essa erosão. Aí também tem os físicos, que são essas variações de temperatura, e é quando o material ele dilata, né? Os biológicos, por causa das bactérias, e os químicos, que são por produtos químicos, né? Como ácidos e sais. Pode passar. De acordo com o tipo as formas de corrosão, a deteriorização por ação química no concreto, ela pode ocorrer na pasta de cimento ou então, e no agregado. A corrosão por ação eletroquímica, ela pode ocorrer na armadura, que no caso é uma estrutura de ferro, que ela fica dentro da estrutura, né? No caso, dentro do concreto. A corrosão eletroquímica do aço empregado nas armaduras, ela pode apresentar principalmente algumas principais formas de corrosão, que no caso é a corrosão uniforme, a corrosão pontiforme, a corrosão intergranular e a corrosão transgranular. A corrosão uniforme é quando a armadura assim, ela passa por esse processo, ela é exposta a essa corrosão em toda a sua extensão, né? Então ela é exposta, toda a armadura é exposta por essa corrosão. A corrosão pontiforme onde pequenas localidades da armadura elas são expostas a essa corrosão. Pode acontecer de forma dos pits, como eu disse antes, ou então dos alvéolos. A corrosão intergranular é a que processa entre os grãos de rede cristalina do material metálico, quando as armaduras são submetidas às solicitações mecânicas. Eles podem sofrer a fratura frágil, perdendo o material toda a condição de utilização. E tem a corrosão transgranular, que se processa intergrãos da rede cristalina, levando também a fratura quando houver solicitação mecânica. E a fragilização pelo hidrogênio também, que é a última, que é a corrosão acionada por hidrogênio atômico, que, difundido-se para o interior do aço da armadura, possibilita a fragilização, com consequente perda de ductibilidade e uma possível fratura na armadura. Esses três últimos que foram citados, eles são os mais graves quando se tem ação combinada em solicitações mecânicas ao meio corrosivo. Pode passar. Jéssica? Calma aí, um minuto, gente. É muita coisa. Nessa imagem aí, na imagem A, que é a primeira, a gente tem um concreto sem deteriorização. Já na imagem B, a gente começa a acontecer uma deteriorização superficial, que ela está começando a surgir. Na imagem C, a deteriorização expansiva, que quando ela está começando a se expandir por toda a área do concreto, a partir da barra de armadura, né? Aí na D, a gente já tem a barra de armadura sem corrosão, que é quando ela está começando a aparecer. Então, o concreto já está saindo, está começando a ser visível a armadura. Na E, a gente tem a barra de armadura com o início de um processo corrosivo.
que é quando ela está começando a corroer. No caso, é a penetração da corrosão. Pela trinca, né, do concreto. E a gente tem a imagem F, que é quando o processo corrosivo já está mais avançado, e aí está começando a surgir a formação do óxido de ferro. E está começando a se desprender do concreto, né? Pode passar. Essas imagens aí, elas representam alguns tipos de corrosão, né? No caso aí, todas elas estão referentes à armadura. Pode ver que a armadura é essa estrutura de ferro que fica dentro do concreto. E elas começaram a se deteriorar, né? Começando a oxidar. Em algumas, o caso já está bem avançado. Na maioria das vezes acontece por absorção do concreto, né? De umidade, talvez dos sais, das águas ou do ácido. Mas também pode acontecer por trincas, pode acontecer por rachaduras, que são os lugares onde a armadura ela fica mais exposta, né? Então, são casos bem importantes a se levar em consideração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu marquei para falar. Não, vou ficar por aqui, gente. Tá bom. Camila? Voltou a Camila falar. Ok, Camila? Vai fazer algum comentário, alguma coisa? Parece que ela nem está aqui, parece que saiu. Vai. Camila sumiu. Sumiu? Bom, Professor, alguém você do quer, grupo aí? quer fazer algum comentário sobre tudo? Aí a Camila apresenta amanhã. Na verdade, ela faria alguma outra apresentação? Teria mais algum conteúdo que ela iria abordar? Teria, sim. Uhum. Nós vamos, então, fazer a retomada lá no início. Quem está aí com os slides é a Jéssica, não é isso, Jéssica? Tudo bem, Jéssica? Está me ouvindo? Bom dia, bom dia. Pessoal, bom dia. Hoje é só sexta-feira. Professora, tá te ouvindo? Que ela tá voltando aí? Jéssica, tá me ouvindo? Alô, alô? Tá com algum problema, parece, a Jéssica? Oi, professora. Ah, tá me ouvindo, né? É porque eu tinha mutado. Ah, sim. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, tem mais alguma observação? Porque parece que a Jéssica que estava coordenando o grupo. O que aconteceu com a Camila, Jéssica? Então, ela disse que não vai apresentar porque ela está passando muito mal com falta de ar. Aí ela disse que não está em condições de apresentar hoje. Mas teria mais slide aí para ela complementar alguma coisa? Ela ia transmitir por ela mesma, porque não deu tempo de acrescentar o que ela queria. Ah, entendi. Bom, nós vamos fazer o encerramento aqui, né? E aí, no caso, depois ela verifica se ela vai fazer uma apresentação, enfim, não sei, né? Que a chance era essa. Bom, é o seguinte, a questão dos mecanismos de corrosão, né, em meios corrosivos.
extremamente importante, porque vai de encontro, né? O grupo anterior falou, grupo 1, e aí nós tivemos aí, né, todos falando com relação às formas de corrosão e os mecanismos, né, de uma forma mais geral, e a definição, que é o principal, que a nossa amiga Larissa está aí, Larissa? Vai nos ajudar aqui, porque um seminário depende do outro, e a Larissa explicou muito bem. Eu anotei, inclusive, aqui no anterior, né, que é os tipos de pilhas, formação de pilhas, né? E ela deixou bem claro isso, depois eu vim reforçando, não sei se vocês estão lembrados, né, exatamente isso. E, Jéssica, passa um pouquinho aqui para mim, mais um slide, mecanismos básicos, você falou da Meios questão... corrosivos? Isso, meios corrosivos, os meios corrosivos, né? Aqui você fez uma síntese espetacular com relação aos meios corrosivos. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. O que são meios corrosivos? Aí pode responder alunos desse grupo, como do outro grupo também, ou do próximo grupo, grupo 3 também, está aberto a todos. O que são meios corrosivos? Que aqui a Jéssica definiu os principais meios corrosivos, né? Eu ainda faria uma síntese um pouco mais ainda sucinto. O livro traz exatamente esses aí, mas eu falo em 3 meios corrosivos: hidrosfera, litosfera e atmosfera, que engloba tudo isso aí, né? Que eu tenho produtos químicos, solventes, logicamente, eles têm uma característica, né? E estão dentro aí da questão de associado, né, à questão da molécula de água. Mas, sem dúvida, eu posso trabalhar com eles também separadamente, que é a forma como o livro trabalha. Mas o que são meios corrosivos, colegas? Como vocês definiriam para mim? Eu vejo como o tipo de ação externa que Causa um tipo de corrosão. que causa o tipo de corrosão, o tipo de contato que esse metal tem com esse meio externo, a tendência que ele tem a corroer, a temperatura que ele se encontra em contato com esse ambiente. Acho que mais ou menos isso. Certo. Larissa, você quer falar alguma coisa? O que são meios corrosivos, Larissa? Estou pegando no pé da Larissa porque ela falou, ela foi muito clara no seminário dela, na parte que ela falou. Está ouvindo, Larissa? Oi, estou ouvindo. Bom dia. Bom dia. O que você definiria? O que são meios corrosivos? Eu diria que é o que favorece a corrosão do material. E o que favorece a corrosão do material? As pilhas. A formação de pilhas. E quando é que eu tenho uma pilha? Corrosão galvânica? Quando é que eu tenho? E aí vai de encontro, e aí é para esclarecer, inclusive, o que o Emanuel falou, que o Emanuel falou assim, ó, quais as condições que devem existir para a corrosão galvânica? E aí ele só citou uma, Emanuel, quando você colocou lá no seu slide, né? Você colocou, a condição para que ocorra a corrosão galvânica é que eu tenha eletrodos compostos por metais diferentes, ou seja, potencial de oxidação diferente. E quando é mais próximo esse potencial, isso minimiza o processo de corrosão. Quanto mais distantes são esses potenciais, isso acelera o processo corrosivo. Foi isso que você, em poucas palavras, comentou, né? E aí eu venho de encontro. Então, para eu ter a formação de uma pilha, para ter uma formação de uma corrosão galvânica, eu preciso ter eletrodos compostos por metais diferentes?
Os metais, eles precisam ser... É isso? Alguém tem algo diferente disso? Pode ser material da mesma natureza também, para acontecer corrosão. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. É preciso ter entendido muito bem as possibilidades de formação de pilha. As possibilidades de formação de pilha não está relacionada só com a questão da natureza dos metais. Ela está relacionada com a questão da heterogeneidade. E quando eu falo em heterogeneidade, eu vou falar em quê? Em oxigenação diferente, eu vou falar em temperatura diferente, eu vou falar em pH diferente, eu vou falar em pressão diferente, em iluminação diferente, em choque diferente. Tudo isso aí são heterogêneos. Então, se eu tenho um choque mecânico numa parte da barra metálica, composta só por uma liga de ferro, em um ponto, e no outro ponto eu não tenho choque mecânico, né? Aqui, eu tenho aqui, né? Tá vendo aqui? Aonde eu coloquei os ribites, né? E aí depende da natureza, da composição desses ribites, e aí tem no Gentil falando muito bem isso, né? Eu tenho tamanhos diferentes, né, estruturas diferentes ligadas na mesma composição química, eu tenho o quê? Heterogeneidade. Se eu tenho heterogeneidade, e se eu tenho isso aqui, gente, meios corrosivos. A palavra meios corrosivos, ela é um pouco confusa, eu coloco ela entre aspas, porque não é o meio que causa a corrosão. Não é o meio, mas ele é o caminho. Por que ele é o caminho? Porque ele vai possibilitar o fluxo de elétrons. Ele é o que, então? O que é o meio corrosivo? É a minha solução eletrolítica. O meio corrosivo é a minha solução eletrolítica. E teve alguém aqui, deixa eu ver, eu acho que o Nauan falou, né? Falou com relação à questão deixa eu ver, Nauan é o número 5 que eu coloquei aqui, deixa eu só confirmar. Isso, falou meio corrosivo água. Foi você, não foi, Nauan? Né? E aí você fala, se eu tiver o sal na água do mar, eu tenho o cloreto de sódio, que é um eletrólito forte, então eu posso ter ali um excelente meio corrosivo, ou seja, um bom condutor de corrente elétrica. Meio corrosivos são o quê? São aquelas condições para que eu tenha fluxo de elétron. Quando eu falo em corrosão eletroquímica, e aí a corrosão eletroquímica ela se divide em corrosão galvânica e eletrolítica. Eletrólise, espontâneo e não espontâneo. Isso que foi explicado já e vocês vêm aí reforçando isso. Isso está claro para os senhores, colegas? Vocês compreenderam isso? Isso é muito importante. Que aí eu saio do senso comum, né? Então, qual é o gargalo nosso hoje com relação à corrosão? Heterogeneidade. Esse é o nosso gargalo. A gente consegue trabalhar com materiais e condições totalmente homogêneas? Não, isso é impossível. Nas nossas condições, eu não gosto de falar a palavra impossível, mas no momento até hoje é para nós impossível. Pode se tornar possível? Pode ser possível. Mas por enquanto, com o nosso conhecimento limitado, hoje não é possível. Aonde morre, então, aonde o pessoal da área de vocês aí, que tem desenvolvido cada vez mais, né, para a área de engenharia mecânica, inclusive, novos materiais, ciência de novos materiais. Qual é o gargalo dessa área? O que eles querem? Desenvolver material cada vez mais homogêneo possível. Por quê? Porque se eu desenvolver um material cada vez mais homogêneo possível, isso garante maior durabilidade do material. Por que isso garante maior durabilidade do material, colegas? Ele fica menos sujeito à heterogeneidade? E quando eu estou menos sujeito à heterogeneidade, o que isso significa?
Ele está menos professor. propício a ser exposto aos meios? Isso aí. Se eu tenho menor heterogeneidade, eu tenho menor diferença de potencial. Se eu tenho menor diferença de potencial, eu tenho uma maior resistividade. Se eu tenho uma maior resistividade, eu tenho menor fluxo de corrente. Se eu tenho menor fluxo de corrente, eu tenho o quê? Uma passivação. E se eu tenho uma passivação, que alguém usou aqui o termo passivação, não sei se vocês entenderam. Quando eu tenho uma passivação, pessoal, eu tenho então o quê? É bom eu ter uma passivação ou é ruim? É bom ter passivação. É bom, porque Assim ele fica menos sujeito à corrosão. Fica menos sujeito, porque a passivação é exatamente isso, impedir o quê? O fluxo de elétrons, ou seja, impedir o contato de elétrons onde a área anódica e a área catódica. Alguém falei hoje, né? E aí deixa eu ver, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações, que foram falou em formação da película de óxidos, temperatura. Elevadas temperaturas, eu formo os óxidos, e os óxidos... Foi o Nauan. Né, aí eu preciso... Nauan, não é isso? Não? E aí eu eu preciso de altas temperaturas para poder quebrar esses óxidos. E ele fala, isso não é bom. Vocês concordam que isso não é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Formação de óxidos. É ruim. Por que a formação de óxidos é ruim? Porque gerou oxidação. Formou oxidação, formou um óxido. E aí? Quem quer falar? Pode falar. Aí, para aqui, por favor. O oxigênio, na maioria das vezes, vai atuar como acelerador do processo corrosivo, mas em alguns casos como inibidor. Para o alumínio e suas ligas para os ácidos inoxidáveis, forma películas de óxido de alumínio, óxidos de crômio, óxido de alumínio e óxido de crômio. Isso é bom ou é ruim? No caso do alumínio, né? É bom. Professora, que eu... Pode falar, não. Falando. Não, que é o Mauro, eu não sou desse grupo, mas eu só comentar. Igual aí, quando acontece essa oxidação, esses óxidos geralmente são usados para proteger, para fazer a proteção, igual do alumínio, dos ácidos inoxidáveis, né? Usam-se para fazer a proteção. É igual, de certa maneira, é bom, né? Porque aí usa esses aí para oxidar, para proteger o material. Igual eu vou falar amanhã sobre proteção, eu vi que muitos desses materiais são usados para proteger, por exemplo, o ferro. Exatamente. Então, a formação do óxido ou do hidróxido insolúvel, do óxido ou hidróxido insolúvel. Eu tenho o óxido hidróxido solúvel e tenho o insolúvel. E se eu controlo essa formação, e aí tem vários processos de controle, e aí é o que o nosso amigo Mauro amanhã vai comentar, né? Mas só dando uma entrada aqui, é excelente, pessoal, porque é exatamente a passivação. Se eu passivo, eu impeço o fluxo de elétron. Se eu impeço o fluxo de elétron, eu tenho, então, um processo de minimizar a corrosão. Então, o meio não corrói. Isso é importante vocês entenderem. O meio não é corrosivo. O meio transfere elétrons, e quanto mais as condições desse meio de transferência de elétrons, maior é a possibilidade de corrosão. Por quê? Porque eu tenho uma maior diferença de potencial, um maior fluxo de elétrons. Se eu tenho um maior fluxo de elétrons, eu tenho uma área anódica corroendo, oxidando, e eu tenho uma área catódica, o quê? Depositando, reduzindo. É a formação da pilha. Agora, a formação da pilha, já morreu aquele senso comum que nós tínhamos, que só formo pilha quando eu tenho dois eletrodos sendo de metais diferentes. Não, isso não acontece. Se eu tenho temperatura diferente, se eu tenho oxigenação diferente, e aí nossa amiga Jéssica falou muito bem na semana passada, essa semana, né? Segunda-feira, né? Semana passada, não. Que aonde eu tenho a maior oxigenação é ruim ou é bom? Ou melhor, vou repetir. Aonde eu tenho a maior aeração, é a área anódica ou é a área catódica?
Aonde eu tenho a maior aeração. A aeração, ela é a área anódica ou catódica? É catódica, professora. Catódica. Aonde eu tenho a maior aeração é a minha área catódica. Opa! Uai, então, quando eu penso, eu tenho oxigênio demais ali, então vai oxidar. Não, lá não vai oxidar, lá vai reduzir. Vai reduzir. Que vai oxidar é onde eu tenho oxigênio de menos. E aonde oxida forma quem? Forma os óxidos. E aí eu vou formar a película protetora, dependendo se meu óxido é insolúvel. Agora, se meu óxido for solúvel naquele meio, aí danou-se. Então, eu falar que formar um óxido é ruim? Não. Depende. Depende do tipo de óxido. Depende das características do meio que está mergulhado essa minha estrutura. Então, a corrosão, eu vou ser bem sucinta para os senhores. Eu gosto de deixar claro isso, porque os alunos entendem que o meio é corrosivo. Né? E o livro traz isso muito bem, na literatura. O meio não é corrosivo, o meio propicia a corrosão. É diferente. O meio propicia a corrosão. E as condições que propiciam a corrosão são as condições de heterogeneidade. Seja elas em relação ao meio ou ao material, ou seja em relação à composição do material. Tudo isso pode garantir a formação de uma transferência de elétrons. E se eu tenho transferência de elétrons de um ponto para o outro, eu vou ter sempre uma área que vai oxidar, uma área que vai reduzir. E isso é que vai causar a corrosão eletroquímica. Espontânea, corrosão galvânica, formação de... Volta só um pouquinho. Acho que seu microfone, Jéssica, está com algum problema. Está fazendo barulho? É o seu, gente. Quer falar alguma coisa, Jéssica? Não? Volta só um pouquinho para mim. Lá eu só tenho 2 minutos, mas eu vou tentar. Na próxima semana a gente volta aqui, mas só fazendo uma pergunta para o senhor. Deixa eu só localizar quem é que falou aqui, porque senão eu me perco. Foi o nosso amigo número 3. Número 3 é o Emanuel. Emanuel, volta lá nos trilhos. Isso. Tem a questão tem algumas coisas que a gente vai ter que voltar aqui, que eu não vou dar tempo de eu comentar tudo, e é importante que a gente comente, a gente vai começar amanhã. Aqui é importante, Manuel, e aí ficou faltando. E eu quero que você pega lá no livro do Vicente Gentil, na página 88, e você dá uma olhadinha na página, na verdade, página 788. Lá do Vicente Gentil, página 87, 88. Do meu é a 4ª edição, mas eu vou falar o que é o tópico que refere. Casos práticos. Casos práticos. Esse é um caso prático que você citou, que está lá no Vicente Gentil. Certo? Não sei se vai bater na 3ª edição essa página. Na 4ª edição é 87, 88. Eu gostaria que você lesse essas 2 páginas e na próxima aula, que é amanhã, antes da gente começar o outro grupo, eu gostaria que você começasse explicando isso aqui para nós. Pode ser? Pode ser, Manuel? Pode. Pode ser? Tá? Porque essa é importante, é a área de vocês podem se deparar com essa situação. Então, eu gostaria que você voltasse lá e desse uma lida sobre corrente de fuga, como é que funciona isso aí de fato, tá? A outra coisa, e parece que pegou, deixa eu ver aqui, foi você também, Manuel, com relação a altas temperaturas, eu gostaria que você fosse lá na página 123, que é com relação à formação de películas, certo? Página 123, tem todas as equações, né, logarítmica, parabólica, equação linear, com relação à formação de película. Mas não quero que você discute as equações, não. Eu quero só o último parágrafo, equação logarítmica, lá no meu é 123, após equação logarítmica, quando eu falo de formação de películas com elevação das temperaturas. E aí eu queria o último parágrafo,
que você desse esse parágrafo, ou esse texto, essa parte aí, e comentasse esse último parágrafo nosso. O último parágrafo, só para debater depois com você, ele está falando na questão das películas, da formação das películas de óxido, que é importante, e que vai de encontro ao que o grupo 3 vai começar falando. Mas a gente precisa entender o que a temperatura vai influenciar nessa formação de películas. Tá? E isso é fundamental na área dos senhores, porque vocês trabalham com muita solda, né, na área da engenharia mecânica. E aí nós vamos voltar um pouquinho nessa questão da solda. E para quem ainda interessa um pouquinho, e aí eu vou comentar, e aí quem depois pode dar o recado aí para nossa amiga, como é que chama a nossa amiga que foi embora? Como chama a nossa amiga Camila. que foi embora? Camila. Quem quiser dar um recado para ela, que está faltando, e que se ela quiser comentar, é a questão da carbonatação do concreto. Carbonatação do concreto. É importante. Certo? Então, para ela buscar isso aí. Então, amanhã a gente volta nesses tópicos aqui. Pode ser, pessoal? Deixa eu só baixar a lista de presença. A gente não encerrou ainda o seminário de amanhã. Só baixar aqui, eu preciso fechar com vocês uma coisa. Não desligam, não. Podemos começar amanhã às 9 horas? Então pode ser eu e a Camila apresentando essa parte aí, antes da próxima apresentação? Exatamente. Só que eu gostaria que a Camila comentasse a parte de carbonatação. Ok. Do concreto. E você fechando essa questão da formação de películas e essa questão dos trilhos aí. Ok? Pode ser assim? Pode. Professor, deixa eu perguntar, esses trilhos que conduzem